Pessoal, hoje a gente vai trabalhar, se vocês olharem na apostila, é página 12 e 13, tá? Quem baixou a apostila, a gente vai trabalhar com a produção de sulfato de sódio. Esse sulfato de sódio, se a gente estivesse na escola, a gente ia produzir ele a partir do hidróxido de sódio que a gente produziu, tá? Então, vamos lá. Então, um pouquinho aí sobre o nosso sulfato de sódio. Ele é um sal, né, de fórmula química N2SO4, Na2SO4. Anidro, ele é um sólido cristalino, branco. Ele é conhecido como mineral de ternadita. Na forma hidratada, a gente fala que é deca-hidratado, ele é conhecido como sal de Glauber, né? Ou sal de Mirabilis. Ele foi conhecido lá no século 17. Como ele é produzido, né? Aproximadamente 2/3 da produção de sulfato de sódio provém do mineral. Esse mineral ele é encontrado em ambientes mais áridos, né? Mais secos. O mineral de ternadita, que é a forma anidra, seca, né? Desidratada lá do nosso sal, quando ele sofre lixiviação pelo tempo, em contato com o ar, ele se transforma no que eles chamam de mirabilita, que é a forma hidratada do nosso sal. Por quê? Porque aí ele absorve a umidade do ar, né? Porque ele é bem higroscópico, e aí ele vai para a forma hidratada, tá? Quimicamente, a gente obtém grandes quantidades de sulfato de sódio de águas residuais, águas provenientes de outros tipos de procedimentos, né? Por exemplo, a água proveniente da calcinação de cinza de pirita, né? Essa água ela é tratada e como subproduto você tem a produção do sulfato de sódio. Água da lavagem e precipitação de banho lá nas fábricas de viscose, nas indústrias têxteis, né? Também você pega essa água residual, trata e como subproduto você tem a produção de sulfato de sódio. Ele é produzido também pela decomposição de cloreto de sódio, sendo que esse é um dos principais processos de síntese aí para obtenção de sulfato de sódio pela indústria, tá? Aqui eu coloquei a reação, então você tem, ó, cloreto de sódio mais ácido sulfúrico, né? Você vai ter o monossulfato que vai reagir de novo com o ácido clorídrico e você tem o sulfato de sódio, tá? Propriedades: massa molar 142,04 se ele tiver na forma anidra, né? Seca, sem água. Se ele estiver hidratado, 322,20 gramas por mol. A aparência dele, ele é um sólido cristalino branco, ele é bem higroscópico, né? Tem que estar sempre bem tampado, que absorve muita umidade do ar. Densidade 2,68 se for anidro. O hidratado 1,464. Ponto de fusão 884 graus Celsius anidro. Hidratado 32,4. Algumas aplicações. É muito utilizado na indústria de celulose, principalmente para a produção de papel craft, aquele papel marrom. É utilizado na produção de vidros, na produção de detergente, ele que vai dar aquela viscosidade para o detergente. Na produção de corantes para tecido, ele é um agente secante, é subproduto de vários processos industriais e matéria-prima para a produção de outros compostos. É usado na medicina como laxante, anti-inflamatório e também diurético. Então, tem várias aplicações aí. Aqui eu coloquei só algumas.
Existem mais de uma maneira da gente produzir o sulfato de sódio. Uma é reagir o bicarbonato de sódio com ácido sulfúrico e você vai ter a produção de sulfato de sódio. Coloquei um videozinho aqui, onde é do canal Química Experimental, é bem rápido. Vocês vão ver a produção de sulfato de sódio em laboratório, né, em escala de bancada, reagindo aí o bicarbonato com o ácido sulfúrico, tá? Então vamos lá. Vocês estão visualizando? Estão escutando? Sim. Então vamos lá. Escutamos um barulho de um violão. Isso mesmo. O sulfato de sódio é um agente secante muito utilizado no laboratório de química. Nós não vamos encontrar ele facilmente para compra direta em farmácia ou supermercado. Então, nesse vídeo, nós vamos mostrar como nós podemos fazer o preparo e a purificação desse sal de um modo bem simples, de modo que você vai precisar de muito poucos materiais para isso e por um custo muito acessível. Uma forma bem simples de preparar o sulfato de sódio é pela neutralização do bicarbonato de sódio com solução de ácido sulfúrico. Nesse caso, o bicarbonato de sódio ele pode ser comprado em vários locais, mas uma sugestão é comprar ele vendido pelas lojas de confeitaria ou panificação, porque o quilo dele é muito barato. Nós pagamos R$ 7,00 em 1 quilo desse bicarbonato. A solução do ácido sulfúrico que nós vamos usar é a solução de bateria automotiva, que tem densidade de 1,250 gramas por ml e tem uma concentração de aproximadamente 4,2 mol por litro. Para nós sabermos qual que é a solubilidade do sulfato de sódio em água, nós podemos dar uma olhada na sua curva de solubilidade, que está apresentada num livro muito rico em informações, que é o livro de Química Inorgânica do Mellor. O título dele em inglês seria Mellor's Modern Inorganic Chemistry. Esse sal tem várias formas de hidratação. Ele pode ficar deca-hidratado, hepta-hidratado. Independente disso, nós podemos ver que a solubilidade do sal deca-hidratado, que é a forma mais estável quando o sal está dissolvido, ocorre na temperatura de 32,4 graus. E lá dá para dissolver 50 gramas de sulfato de sódio deca-hidratado em 100 gramas de água. Embora na figura não está escrito, esse eixo X geralmente descreve a massa do sal em questão, que se solubiliza em 100 gramas de água. Bom, então nós vamos começar essa reação tomando 85 ml de ácido sulfúrico 4,2 molar, que é dessa solução de bateria. E eu acabei colocando uns 87 ml, não tem problema não. Pode colocar um pequeno excesso aqui que não vai afetar em nada não. Então, nós vamos transferir isso para um becker, porque depois a gente vai colocar isso no nosso sistema com conta-gotas, fica bem mais fácil. E aqui a gente vai pesar o bicarbonato de sódio. A gente está usando uma dessas balanças de cozinha mesmo. A precisão dela é de mais ou menos 1 grama. A gente colocou 59 gramas de bicarbonato de sódio. No final é mais difícil da gente pesar, então a gente vai colocando com bastante cuidado para atingir essa massa. A gente vai tarar e colocar 16 gramas de água, que a gente está usando água de torneira mesmo. O ideal seria água destilada. A gente adicionou uma barrinha de digitação magnética e o sistema está sobre uma placa que eventualmente a gente pode usar para aquecimento. E a gente vai gotejando progressivamente o ácido sulfúrico até que a gente goteje esses 89 ml de ácido sulfúrico. Esse processo é bem lento, porque se a gente fizer rápido, o processo forma gás carbônico e água, e isso acaba respingando bastante. Você pode fazer isso também no Erlenmeyer, embora a gente está usando um becker aqui, o Erlenmeyer ele seguraria boa parte desses respingos para você minimizar pelo menos um pouco das perdas que acontecem nesse processo. A gente está acelerando aqui um pouco o vídeo, porque isso acaba levando cerca de uns 20 minutos até você conseguir gotejar toda essa quantidade que a gente propôs aí. Eventualmente o processo pode efervescer mais ou menos e essa coluna de gás levantar um pouco, mas a ideia é tentar não deixar ela levantar mais do que metade do volume do becker que você estiver utilizando. Conforme você vai adicionando, progressivamente você começa a ver uma pequena camada de solução, né, porque
Você há de lembrar também que quando você adiciona essa solução de ácido sulfúrico, você também está colocando uma boa parte de água no sistema, que por sua vez acaba dissolvendo tanto o sulfato de sódio quanto aquele bicarbonato de sódio ainda residual, até você conseguir dissolver tudo. No final do processo, é bem simples observar quando essa reação acabou de acontecer, porque vai chegar um momento em que você vai começar a adicionar algumas gotinhas de solução de ácido sulfúrico e não vai ver mais a formação de bolhas, né? Aí a gente está mostrando agora que, conforme a gente adicionou essas gotas de ácido, não formou bolhas. E no final, a gente pode pôr um pequeno aquecimento até atingir 33 graus. A solução final tem esse aspecto. Um detalhe aqui que a gente observou que essa solução começou a ficar um pouco amarelada. Isso provavelmente está em função de algumas impurezas do bicarbonato de sódio que nós utilizamos. Nós vamos então filtrar ela, né? Aí já mostra o sistema infiltração e o produto que a gente obtém é uma solução bem límpida, transparente, que é basicamente uma solução de água, onde a gente tem o nosso sal, o sulfato de sódio dissolvido nesse meio. O processo de filtração ele é bem lento, só para você ter uma ideia de como é o nosso sistema aqui, a gente colocou um funil com um filtro de papel desses de café mesmo. Eventualmente você pode deixar o becker numa posição um pouco mais alta do que o funil, para evitar esses respingamentos, porque isso acaba reduzindo no final um pouquinho do seu rendimento obtido. Aqui a gente está deixando dessa forma porque acaba sendo mais fácil para registrar todo o processo que a gente está utilizando. Como a gente colocou 89 ml de ácido e 16 ml de água, a gente espera que a gente tenha, no final das contas, um volume próximo ali de 100 ml de solução. Esse foi o volume final que a gente obteve e a gente vai tampar isso agora para colocar na geladeira, porque através do resfriamento a gente consegue precipitar os sais num processo de purificação chamado de recristalização. Mesmo essa solução estando bem límpida, não, vou agitar aqui, você pode ver que tem alguns cristais no próprio becker. Mas nem sempre esses cristais, na temperatura ambiente, conseguem permanecer e ficar disponíveis para formar o cristal final. Ó, depois de gelado, limpando aqui, a gente não tem cristal. Então, o que você pode fazer é pegar um pequeno cristalito que formou no processo de filtração e jogar lá dentro. Esse cristal acaba atuando como um cristal gema para a formação de mais cristais. E depois de umas 24 horas, a gente obtém esse becker já todo, com o cristal todo formadinho, só para você ver, ó, difícil da gente registrar quando está bem gelado, porque precipita algumas gotículas de água no becker, mas esse é o aspecto final. Nós vamos destampar e filtrar agora essa solução para retirar os cristais que nos interessam. Eles às vezes ficam bem duros, bem retidos no becker, às vezes a gente precisa ter um trabalho para quebrar eles e colocar no funil. Então, a gente vai colocar um funil agora e a gente vai utilizar um filtro de papel desses de café comercial mesmo. A ideia dos nossos vídeos é sempre utilizar materiais que sejam de fácil acesso para você poder tentar fazer todos esses processos em casa, ou se você tiver um laboratório à disposição, você também pode usar os filtros de papel analíticos também. Vou abrir aqui e vou colocar a solução. A gente começa colocando o líquido, né? Porque drenar esse líquido é muito importante. A gente chama ele de água-mãe. É nessa água-mãe que está todo o resíduo de ácido que a gente não quer que fica retido no nosso cristal. Então a gente drena bem isso daí, né? Se cair alguns cristais não tem problema, mas em geral quando o cristal fica muito duro, ele forma um bloco dentro do becker. O processo de filtração vai ocorrendo também, né? Essa é uma água, a água-mãe que a gente chama, ela não vai ser necessária, a gente vai descartar ela no final. E depois da gente filtrar um pouco, a gente tem esse bloco de cristais que a gente vai tentar quebrar ele. Aqui eu estou usando como espátula uma colher de chá de aço inox. A gente tenta quebrar isso até deslocar esse bloco. E esse é o bloco que a gente vai colocar no filtro para poder secar. Esse processo aí ele é mais trabalhoso, a gente coloca um pouco e deixa isso secando durante um bom tempo.
processo de filtração normalmente leva umas 2, 3 horas, mas você pode ir observando também conforme o filtro de papel vai ficando seco. Depois de seco, ou pelo menos o melhor possível que a gente consiga fazer nesse processo de filtração por gravidade, a gente vai transferir então o material obtido. Ele está sempre úmido porque o sulfato de sódio ele retém muita água. A gente vai transferir para o vidro de relógio, tentando remover todos os cristalitos que estavam ali no papel de filtro. E agora esse material aí a gente vai colocar para secar. A gente tenta espalhar um pouco. E a gente tem uma estufa dessas de esterilização usada por, normalmente, manicure, né? É uma estufinha bem pequena, mas para os nossos propósitos ela é muito útil. E a gente deixa isso aquecendo por volta de uns 90 a 100 graus. É um processo bem demorado, mas no final, quando você observa o produto obtido, você vai ter só os cristalitos de sulfato de sódio, e nesse caso são cristalitos na forma anidra, né? Muita água foi evaporada durante esse processo até você atingir esse produto nesse estado. Você pode observar que conforme esfria, você consegue descolar essa placa formada. Isso é muito fácil para depois você conseguir pesar. Nós pegamos uma balança e colocamos só esse papel toalha para evitar de sujar a placa obtida, né? Esses cristais. Nós obtivemos 36 gramas, corresponde a esse rendimento de 72%. E feito isso, a gente começa a triturar o material obtido para obter um pó mais fino. Isso daí, quanto mais tempo você se dedica a triturar esses cristais, melhor, porque na forma final que a gente pretende usar um pó muito fino, porque quanto mais fino, maior a superfície de contato dele e mais fácil de secar outras substâncias, que é a finalidade que nós estamos dando para esse produto. Esse é o sal final obtido, ele tem esse aspecto, uma pureza muito alta, porque o processo de recristalização nos permite isso. Gostaram? Estão me ouvindo, pessoal? Interessante. Legal, Caiu né? na internet no começo. Eu vou deixar o link aqui, Glorinha, ó. Depois você assiste. É bem bacana desde o começo, tá? Aqui ele usou uma reação entre um sal e um ácido forte, né? O sal aí, a função dele é fornecer o sódio e formar o bicarbonato de sódio, né? Muito cuidado, não façam isso em casa. Embora ele tenha utilizado uma solução de bateria, não é bem um ácido fúrico bem puro, né? Não é um PA, mas mesmo assim é perigoso. E tem que tomar cuidado porque, ó, você está liberando gás aí nessa reação, né? Bom, essa é só uma maneira de produzir o sulfato de sódio, tá? Se a gente estivesse lá no laboratório da escola, nós iríamos produzir sulfato de sódio a partir do hidróxido de sódio que a gente preparou, né, há 2 semanas atrás, né? O procedimento que a gente vai adotar, que eu vou explicar hoje para vocês, ele está lá na apostila, página 12 e 13, né? Onde o objetivo era produzir sulfato de sódio a partir do hidróxido de sódio obtido no processo de calcificação. O procedimento que a gente iria adotar, né, que a gente vai discutir aqui hoje, é uma reação de neutralização ácido-base, né? Então, a gente vai usar um ácido forte, que é o ácido sulfúrico, mais a base forte, que é o hidróxido de sódio que a gente produziu, e o resultado, né, de uma reação de neutralização ácido-base, o que que é? Formação de um sal, que seria o nosso sulfato de sódio, e água, né? Então, nessa reação aqui, a gente usa 1 mol de ácido sulfúrico mais 2 de hidróxido de sódio, que vai me render 1 mol do sal, tá?
Lembrando que o hidróxido de sódio foi obtido pelo processo de calcificação. Então, vamos lá. Materiais e reagentes. Reator, né? Eu sempre gosto de trabalhar na nossa recipiente de aço inox. Becker de vidro, bastão, becker de plástico, geralmente eu não uso. Pipeta volumétrica, o hidróxido de sódio que a gente produziu, o ácido sulfúrico TA, tripé, tela, bico de Bunsen, todo esse sistema, né, a gente substitui pela chapa aquecedora. Papel de pH, como a gente tem o pHmetro, a gente utiliza o próprio pHmetro, tá? E aproveita. Então, procedimento. Primeiro, um reator de volume adequado, que é o nosso recipiente, lá nossa canequinha de aço inox. A gente coloca o hidróxido de sódio produzido anteriormente pelo processo de calcificação. Então, lá, o nosso reator, a nossa canequinha, né? Primeiro, pesa ela, né? Veja, a gente verifica se ela tá bem higienizada, tá bem seca, pesa e anota. Essa massa, né, do reagente vazio é importante para quando chegar lá no final, a gente conseguir calcular o rendimento, tá? Depois a gente coloca o hidróxido de sódio que a gente produziu. Vale lembrar que esse hidróxido é aquele que está lá naquela solução que a gente recolheu depois da filtração, né? Lembrando que a gente tinha recolhido 470 ml, mas a gente tirou 10, né? Para fazer as diluições e fazer a titulação para calcular o rendimento. Então, se nós tiramos a alíquota de 10 ml, né? Quanto que eu vou colocar no meu reator agora para produzir o meu sulfato de sódio? Eu vou colocar 460, né? Então, é o que eu coloco lá. Ó, os 10 ml são referentes à alíquota retirada da amostra para a realização da titulação. Então, eu coloco lá 460 ml de hidróxido de sódio. E a massa, né? Essa massa foi aquela que eu obtive depois da titulação, depois do cálculo de rendimento. Também é um valor importante para a gente calcular o nosso rendimento, né? Foram 14,10 gramas que a gente conseguiu produzir. Então, vamos em frente. Depois, calcular estequiomedicamente a massa de ácido sulfúrico necessária para neutralizar a soda depositada no reator, né? Então, se eu estou trabalhando com uma reação de neutralização, quanto que eu vou precisar de ácido para neutralizar aquela quantidade de soda? Então, eu tenho que fazer o cálculo através da minha reação, tá? Então, a reação é essa. Eu tenho a massa molar, né? 98 gramas mol vão reagir com 80, né? 2 vezes 40. Por que esse 2? Porque aqui eu tenho 2 mols. Então, pela reação, eu faço o cálculo. 98 gramas mol de ácido vão me dar 80 gramas mol de hidróxido de sódio, né? Mas eu não tenho 80, né? Eu tenho 14,10. Então, X. Fazendo o cálculo, eu chego em 17,27 gramas de ácido sulfúrico, né? Eu tenho que levar em consideração que, depois disso, hein, gente? O que eu faço aqui agora? Já tenho a massa. Será que o meu reagente Achar lá... a pureza. Isso, eu tenho que levar em consideração a pureza. Eu tenho que levar em consideração se o meu ácido, ele é o quê? Está em que estado?
É em massa que a gente pega ele? Como que a gente quantifica ele geralmente? ml, ml, muito bem. volume. Então, eu tenho que transformar isso para volume e depois levar em consideração a pureza, né? Muito bem, então vamos lá. Então, eu tenho que transformar a massa para volume. Como é que eu faço isso? Alguma dica? 1 litro é 1 decímetro, que é a gente precisa de densidade, né? Muito bem. Eu tenho que ter a densidade, ó. Então, eu vou usar a densidade do ácido sulfúrico 1,84 gramas por centímetro cúbico. Depois eu tenho que olhar a pureza, né? Que é igual a 96,5%. Então, eu uso a expressão densidade é igual a massa sobre o volume, né? Eu quero transformar a minha massa em volume. Então, é só substituir. Substituo na expressão, faço o cálculo e eu chego no volume de 9,387, né? Mas esse 9,387 é para 96,5 de pureza. E eu quero um produto para 100%, não é isso? Então, eu vou lá. Tem X, né? Efetuando o cálculo de novo, eu chego aí no volume de 9,727 ml. E agora, gente? O procedimento pede para a gente acrescentar um excesso de 10% de ácido sulfúrico. Por quê? Por que eu tenho que colocar um excesso? Para arredondar, Arredondar? Fica de perdas. sei lá. É por causa de perda e também o excesso serve para garantir que todo a minha base seja neutralizada, tá? Então, colocando 10% em cima, eu chego num volume de ácido sulfúrico de 10,7 ml, tá? Esse é o volume de ácido que eu vou usar para neutralizar toda a base que eu tenho lá, o hidróxido de sódio, e produzir o meu sal. Então, vamos lá. Então, em um becker, separa o volume de ácido calculado anteriormente. Diluir o mesmo cuidadosamente em 15 ml de água. Então, observação, né? Eu tenho certeza que vocês já aprenderam isso com a Priscila, já aprenderam em BPL, mas é sempre bom a gente ressaltar. Diluição, sempre fazer na capela. Estou trabalhando com ácido forte. Quando entra em contato com a água, o que acontece? Hein? Espirra. Espirra, libera gás, né? Então tem que ser feito na capela. Procedimento correto é adicionar lentamente o ácido à água, nunca ao contrário. Por quê? Hã? Fala, Glória. Espirrar. Primeiro eu coloco o ácido sobre a água, nunca ao contrário. Por quê, Glória? Porque ele vai espirrar, né? Vai jogar tudo para fora. Que a água vai estar em maior volume, né? E aí você joga o ácido com menor volume e aí o efeito é menor. Isso mesmo. Justamente para evitar essa grande liberação de gás, de respingo, né? Porque quando você mistura ácido e água, o que acontece? É uma reação de que tipo, gente? Charles. A Gênero empurra para o outro. Charles, o que acontece aqui quando você mistura? É uma reação exotérmica.
Isso, libera muito o quê, Charles? Calor. Calor. Então, eu tenho que colocar. É mais fácil não, é correto, né? É o certo. Eu colocar o ácido gotejando ele, né, devagarzinho sobre a água, porque o calor, a liberação de energia vai ser menor, ela vai acontecendo aos poucos, do que se eu fizer ao contrário, despejar água lá no ácido, o que vai acontecer? Essa energia vai liberar, né? Muito rápido, e aí acontece o quê? Vai respingar, vai queimar você, enfim, vai fazer uma meleca e não vai dar certo. Não é isso, Charles? Sim. Então, olha aí, né? Eu tenho que fazer tudo na capela, bonitinho, né? Então, em um becker, eu coloco 15 ml de água e cuidadosamente eu despejo aí o 10,7 ml de ácido. Cuidadosamente, gente. Então, eu pego lá o meu beckerzinho, né? Pego lá uma proveta. Não despeje tudo diretamente sobre o ácido, senão vai acontecer aquilo que a gente não quer. Vai liberar muita energia, vai liberar gases, não vai dar certo. Então, você encosta, né, a ponta aqui na parede do becker e vai soltando o ácido lentamente sobre a água, tá? Isso vocês aprenderam em DPL, não foi? Não. Sim, Não? Barley. Vale ensinou, né? Hã? E acho que em tópicos de química experimental também, não é? Muito bem. Então, proceder à adição lenta do ácido sulfúrico sobre a soda, sobre a agitação, com eficiente homogeneização e medindo o pH continuamente, de preferência com pHmetro, até que a solução atinja um pH entre 7 e 7,5. Então, o que a gente faz aqui? Né? Eu já tenho ácido sulfúrico diluído lá no beckerzinho, no becker de 50. E no meu reator eu tenho a soda. Então, eu coloco sobre o agitador magnético. Não ligo o aquecimento, tá? Só o agitador. E vou despejando cuidadosamente pela parede do reator. Pode até fazer com uma piceta de Pasteur, né? O ácido sulfúrico diluído sobre a soda, tá? Com o agitador ligado. O ácido vai caindo e vai agitando, né? Bom, às vezes, né, quando a gente não tem muitos grupos, a gente coloca o pHmetro direto aqui na solução. Então, você vai digitando vai adicionando o ácido e o pHmetro já vai fazendo a leitura. Quando a gente percebe que ele chegou entre 7 e 7,5, né? A gente para mesmo que ainda tenha ácido aqui dentro do becker, tá? Que a gente não pode esquecer que a gente colocou um pouco mais, né? Trabalhou com um pouco de excesso. Então, às vezes acontece dele atingir esse pH antes e ainda tem ácido aqui. Às vezes não, às vezes falta, tá? Mas geralmente sobra um pouquinho aqui, né? Caso a gente não consiga adaptar o pHmetro aqui dentro, a gente vai adicionando ácido aos poucos, agitando. Tira aqui o nosso reator, vai lá, faz a leitura do pH, volta e continua adicionando ácido, tá? Outra maneira é a gente montar um sistema de titulação, né? E colocar esse hidróxido de sódio aqui numa LE6. E aí a gente usa um indicador ácido base, né? E aí quando o indicador, né, ficar transparente, é sinal que eu tô nesse pH aqui entre 7 e 7,5, certo? E aí eu paro, tá?
mas eu não gosto de usar indicador. Eu prefiro fazendo aí a leitura no pH-metro e quando eu atingir esses 7, 7,5, eu paro, tá? Pergunta, por que eu vou adicionando ácido até atingir 7, 7,5 de pH? Por que eu paro a reação quando eu cheguei nesse valor de pH, gente? Neutralizou. Porque neutralizou, muito bem. E eu quero que ele fique neutro por quê? Porque é uma reação de neutralização. E nesse ponto de neutralização, ele está me falando o quê, Charles? Que é um sal. Muito bem. Nesse ponto, é sinal que a minha reação está neutra. É sinal que todo o ácido, toda a base que eu coloquei ali foi transformado em sal e água, né? Se o meu pH tiver abaixo de 7, o que aconteceu? Se eu me descuidei, o pH ficou no valor de 5. Vinagre. Ácido. Sinal que eu já tenho ácido demais, já passei do ponto, né? Já tenho ácido sobrando ali no meio. E se eu tiver num pH 9, por exemplo? Está faltando ácido. Está faltando ácido e eu ainda tenho base ali no meio. Ou seja, ainda não transformei todo o hidróxido de sódio no sal, né? Então, eu posso continuar colocando um pouco mais de ácido. Muito bem. Então, quando eu atingir a faixa de pH entre 7 e 7,5, é sinal que eu converti todo o hidróxido de sódio que tinha ali, né, no sal, que é o que eu quero, que é o sulfato de sódio, né? E aí, o que eu faço? Eu coloco o sistema para aquecer. Por quê? O que eu quero é o sal. A água eu tenho que separar, né? À medida do tempo que eu for evaporando a água, eu vou tendo a formação dos cristais de sulfato de sódio, que é o que eu quero. Então, eu pego lá, agora eu tenho sulfato de sódio mais água no meu reator. Então, eu aqueço. Aquecimento sempre controlado, porque vai acontecer de respingar e durante esse processo de secagem vai ter a formação de bolhas que vão estourar e nessa vai respingar muito e eu vou perder o sal, né? E aí meu rendimento vai lá embaixo. Então vamos lá. Após a evaporação, que eu vou ter, né? São aqueles cristalzinhos de sulfato, muito parecido com o que ele mostrou. Só que quando a gente faz aqui pelo processo de neutralização, os cristais eles ficam bem mais finos, né? Não ficam tão assim, tão formando aquela placa igual ele mostrou ali, eles ficam mais finos. Então, quando eu evaporei toda a água, eu vou ter só os cristais ali de sulfato de sódio no reator. Bom, agora eu preciso para a parte do cálculo do meu rendimento, né? Então, como é que eu faço? Eu espero, eu tiro esse reator da chapa aquecedora, coloco em cima da bancada e espero ele atingir aí a temperatura ambiente. Eu posso dar uma forçada, colocar num banho de gelo, né, para a temperatura cair mais rápido, mas tem que tomar muito cuidado, porque o sal ele é muito higroscópico, né, absorve muita umidade do meio, né, mas tenho que deixar ele atingir a temperatura ambiente para poder fazer a pesagem, né, do reator mais o sal e aí, pela diferença de massa, calcular o rendimento. Então, apresentar a equação da reação e depois o cálculo
da massa teórica e comparar com a massa obtida na prática e fazer o cálculo do rendimento. Então, está aqui a minha reação. Pela reação, eu tenho que 98 gramas mol de ácido sulfúrico reagem com 80 gramas mol de hidróxido de sódio e vão me fornecer 142 gramas mol de sulfato. Então, pela reação, eu tenho que 142 gramas, né? Ó, tenho que 80 gramas mol de hidróxido de sódio fornece 142 gramas de mol de sulfato de sódio. Então, 14,40, que é a massa inicial, né? Que eu calculei na aula passada, que é a massa que eu obtive de hidróxido de sódio, vão me dar X. Então, eu esperava nesse procedimento obter um valor aproximado de 25,03 gramas de sulfato de sódio. Esse seria a minha massa teórica, né? Mas quanto que eu obtive? Então, vamos lá. Massa obtida pelo procedimento, que é a minha massa real. Eu tenho a massa do reator vazio menos a massa do reator com os cristais de sulfato. Eu obtive 18,35, né? Essa é a minha massa real, né? A massa de sal que eu tive depois de todo o procedimento. Tá aí, massa real. Agora é só fazer o cálculo do rendimento. Cálculo do rendimento. O meu rendimento teórico, a minha massa teórica era 25,03, o meu rendimento real era 18,35. 18, x, 73,31. Alguma dúvida? Professora, volta o slide um pouquinho, o outro slide. Esse? Isso. Pode avançar agora. Alguma dúvida aqui, Eugênio? Não, pode avançar, professora, agora, fazendo favor. Maravilha. Esse foi o rendimento real aí do procedimento, tá? Pessoal, aqui eu não coloquei a massa do reator vazio, porque eu olhei aqui na minha apostila, eu já coloquei o valor direto aqui, né? Eu não tinha esse valor aqui. Mas aquelas canecas, elas devem pesar aí uns 250 gramas, elas são pesadinhas, né? Então, por isso que eu já coloquei direto. Mas para você chegar aqui, né, você tem a massa da caneca vazia e depois de todo o procedimento, a massa da caneca mais os cristais, né? Pela diferença, você vai ter só a massa do sólido que você produziu, tá? E aí, fazendo uma regra de 3, a gente tem o rendimento real, né? Que é 73,31%. É um rendimento considerado bom para quando a gente faz procedimento de laboratório, tá? Então, na próxima aula, a gente vai aprender a determinar a pureza desse sulfato que a gente produziu, tá? Então, a gente faz aí novas diluições, a gente faz uma nova reação, produz um outro tipo de sal, para daí conseguir determinar a pureza do sulfato que a gente produziu hoje. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Foi muito rápido?